Paz, queridos. Amém. Graça e paz. Estamos iniciando mais um culto abençoado, culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Algumas pessoas ainda estão chegando. E você que já chegou, assente-se no seu lugar, esteja atento, desligue o celular, Fique bem atento. Vamos começar o nosso culto agora. Essa semana, amanhã, nós não teremos o culto Tarde da Bênção. As irmãs já encerraram as suas atividades nesse ano. Mas os homens, amanhã, às 19h30, estarão ainda com o culto, amanhã, aqui na casa administrativa, ao lado ali. Os homens, então, venham para o seu último culto da união masculina, 19h30. Na quinta-feira, nós teremos aqui um culto especial, vou ter um momento de oração, culto de oração especial de Natal. Nós vamos ficar de 19h30 às 21h. Vamos tentar encerrar às 21h certinho. As pessoas que têm compromisso podem sair depois, Às 21h podem visitar a família, pode sim assumir o seu compromisso com seus familiares. Então, 19h30 às 21h, nós estaremos aqui em uma oração muito especial, onde Deus vai falar ao nosso coração. Nós teremos também no dia 31 o culto da virada. Dia 31, culto especial, começa 21h e vai até às 24h. São 3 horas de culto, 3 horas abençoadas, 3 horas que Deus estará falando conosco poderosamente. Nesse período, se você quiser também cantar um cântico solo, me procure, Ou se você tem um testemunho, também me procure. Você quer dar um testemunho de uma grande bênção, você vai me procurar ainda hoje para a gente agendar, tá bom? Nesse dia 31 de dezembro. Nós temos uma viagem programada, uma viagem missionária para Almenara. Muitos irmãos já deram o seu nome. É um ônibus e alguns carros que estarão indo. Nós já temos uma atividade planejada ali, várias atividades de evangelização. A igreja de Almenara já nos aguarda, pastor Erasmo já nos aguarda, e será um momento muito especial do dia 17 a 24. Você pode nos ajudar fazendo doação de roupas, calçados, e também você pode ajudar patrocinando alguém. Talvez você não tem condição de ir por causa do tempo, mas você pode ajudar alguém que quer ir e não tem condição financeira para ir. Nós temos várias pessoas ali que estão aguardando um apoio, um patrocínio. Então, se você puder, ajude. Pode ser com uma passagem inteira, o valor da passagem é R$300, pode ser também com meia passagem, R$150, pode ser com R$50, não tem problema. Aquilo que você puder e sentir o desejo de ajudar alguém. Tem irmão, às vezes, que quer ajudar. Olha, pastor, eu não posso ir, mas eu vou pagar passagem para alguém que vai. Então, você estará abençoando essa vida que vai. E aqueles irmãos que deram o nome, já estão cadastrados para ir no ônibus. Mesmo você que ainda não deu o seu nome, pretende ir, dê o seu nome. Só que agora você vai ficar aguardando uma lista de espera. Se alguém desistir, você vai entrar no lugar dele, tá bom? Dê o seu nome lá, se você ainda pretende ir. Todas as vagas até agora já estão preenchidas, a não ser que alguém desista. Já tem uma lista de espera, dê o seu nome, o Senhor pode
mover aí, você acabar indo. Se for o propósito de Deus para você ir, você vai, né? Então, mesmo que deixou para a última hora, mas dá para ir ainda. Dê o seu nome pela fé, tá bom? Bom, abra sua Bíblia no Salmo de número 96. O salmista convida, é um convite a toda a terra para louvar e temer ao Senhor. Olha que convite bom, né? Convite a toda a terra para louvar e temer ao Senhor. Olha, o que falta nessa vida hoje, nessa terra, é o louvor e o temor do Senhor. Se a humanidade louvasse mais a Deus, estivesse temendo mais a Deus, as coisas estariam bem melhores. Então o que falta é o louvor e o temor. E aqui o salmista nos convida, né? Um convite a toda a terra para louvar e temer ao Senhor. Se você encontrou, coloque-se de pé um instante. Diz assim a palavra do salmista no Salmo de número 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações, o Senhor reina. O mundo também se firmará para que se não abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque, ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. E é para isso que nós estamos aqui, para cantarmos ao Senhor um cântico novo. Ele é Deus, Ele é Senhor das nossas vidas. Foi Ele quem fez, Ele quem está na direção. Mesmo você achando que não, o Senhor é quem está na direção da sua vida, da sua casa. E quando você pensar que você mesmo está na direção, você estará correndo um sério risco. Então coloque a sua vida, sua casa no altar do Senhor. Vamos orar. Muito obrigado, Deus, por este momento. Muito obrigado por essa oportunidade de cultuarmos ao Senhor. O salmista diz: cantai ao Senhor todos os moradores da terra. E nós queremos sim, Deus, cantar louvores, cantar ao teu nome a glória devida, a honra devida ao teu nome, Senhor. Reconhecemos o teu poder, reconhecemos a tua graça sobre nós, reconhecemos o teu favor sobre nós, e a ti, tão somente a ti, engrandecemos. Tenha liberdade nessa noite, Deus, de falar conosco, de agir em nosso meio, Senhor, para a honra, para a glória do nome do Senhor. Venha fazer, ó Deus, aqui em nosso meio, maravilhas, ó Deus, venha operar através do louvor, através do teatro, através da mensagem cantada hoje, que o teu nome, tão somente o teu nome,
seja engrandecido para todos sempre. A esta vida que entrou aqui, ó Deus, já preocupada, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre essa vida, Senhor. A essa vida que está ansiosa, que o Senhor esteja no controle do seu coração. A essa vida, Deus, que veio para te engrandecer e te louvar. Recebe, Deus, a adoração e a gratidão desse coração. Nós louvamos o teu nome, nós o engrandecemos, pedimos, Deus, toma a direção desse culto agora nas tuas mãos, em nome de Jesus nós oramos, amém, amém. Antes de se assentar, eu quero que você cumprimente a pessoa que está aí próximo, né? Diga: a paz do Senhor, meu irmão, graça e paz, Deus abençoe a sua vida. Que bom que você está conosco, hein? Que maravilha, né? Que você está no nosso meio. Olha, vê se o irmão está aí, se o irmão estiver com a carinha meia triste, diz a ele: alegre-se no Senhor, meu irmão, fica alegre, o Senhor é a nossa força, né? Deus te abençoe poderosamente. Nós vamos ver agora um teatro. Fique atento ao que Deus vai falar com você através do teatro.
Deus de toda a terra, se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor. Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, e dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu. Quem é você? Quem sou eu pra ser visto com amor, mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu para que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz dentro de mim? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu. Jesus, eu sou teu, eu dependo de ti. Me abraça, Senhor. Quem temerei? A quem temerei? Pois eu sou teu, Jesus. Quem está firme nas mãos de Jesus, levante as suas mãos agora. Diga: eu sou teu, Senhor. Eu te pertenço, Jesus. Aleluias. Ele é Jesus, Senhor das nossas vidas. Graças a Deus,
O Senhor já está falando ao seu coração através do teatro, né, nessa noite. Então, Deus abençoe os meninos, né? Nós estaremos hoje em um culto cantado. Estaremos celebrando o nome de Jesus. Estaremos falando do nome daquele que está acima de todo nome. O nome que tem mudado a história da humanidade. Jesus. Nome que está acima de todo o nome. Deus criou o homem para ter com ele liberdade, comunhão, intimidade. Deus criou o homem para que pudesse andar lado a lado, Criador e criatura, em obediência, em fé. Mas o homem se distanciou de Deus. Distanciou do Senhor, se rebelou, caiu em pecado. E agora, Isaías, no capítulo 9, verso 2, pode dizer assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A humanidade distante do Senhor agora, que estava em trevas, entregue ao pecado, e cada vez mais distante da vontade do Senhor, com grandes trevas, agora tem a esperança de uma luz. A luz que haveria de brilhar no meio das trevas. Trevas é sinônimo de escuridão mesmo, falta de direção, sem saber para onde ir. E o povo estava assim, no seu pecado, na sua distância, na sua cegueira, longe de Deus. Isaías, há 700 anos antes, mais ou menos, profetiza que aquele povo haveria de ver uma luz. Haveria de vir uma luz, e aquele povo que estava agora em grandes trevas, haveria de contemplar a luz, e aquele povo que andava na região da sombra da morte, haveria de vir uma luz para eles, uma esperança. E no versículo 6 ele diz: a esperança é porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Haveria de se cumprir essa escritura. E o maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, haveria de restabelecer a luz, onde as trevas imperavam. E quando então o anjo do Senhor chega a Maria, uma jovem que estava tão somente comprometida com José, mas ainda não tinha nenhum relacionamento com José. Quando então o anjo do Senhor chega a ela e diz: salve, agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Então disse o anjo: Maria, não temas, porque
achastes graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus, e este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E Maria disse: mas como será isso? Eu não conheço nenhum varão, eu não tenho contato com nenhum homem, como vou me achar grávida? E ele disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E ela, sem entender, o Senhor diz: porque para Deus nada é impossível. Seu nascimento, profetizado e agora concluído, é maravilhoso. O nascimento de Jesus dividiu a história da humanidade. A história da humanidade é conhecida entre o antes de Jesus e o depois de Jesus. E pelos séculos, Jesus tem também dividido a história da vida das pessoas, como a minha. Eu tenho uma história antes de Jesus na minha vida, antes de eu conhecê-lo, e uma história também de depois de conhecê-lo. Eu acredito que na sua vida também, a sua história está dividida com o marco de uma cruz, que é antes de você conhecer Jesus, você era uma pessoa, mas quando Jesus entrou em sua vida, você tornou-se uma nova criatura. Jesus está dividindo e marcando a história dos lares com seu nascimento. Pena que nessa data de Natal, muitos estão celebrando apenas com uma troca de presentes. Muitos não estão nem se lembrando que Jesus nasceu. Estão mais aproveitando um feriado, quem sabe até para beber, para se embriagar, para se prostituir. Mas Jesus nasceu. E Ele nasceu para trazer luz às trevas. E nós que estávamos em trevas do pecado, podemos experimentar da sua luz. Seu nascimento foi maravilhoso. Até como Deus assim o fez. Jesus nasceu, queridos. Vamos ouvir uma canção. Noite de paz,
Aleluias. Nasceu o menino Jesus. As estrelas anunciaram o seu nascimento. Noite de paz, noite de amor. Nasceu o bom Salvador. O nosso Jesus nasceu. E nasceu trazendo a paz, trazendo a luz, trazendo a esperança ao mundo que vivia em trevas. Ele nasceu. E a palavra diz que o menino crescia e se fortalecia em espírito e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Caminhão viveu em uma família humilde, de carpinteiros, mas Deus tinha um ministério para ele. Ele tinha uma missão. E para tal, ele quis cumprir no seu ministério, passo a passo, conforme havia profetizado. Agora o menino segue-se ao batismo. E depois aconteceu que, sendo batizado também, Jesus orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti eu tenho prazer. E assim, aquele menino cumpria a vontade do Pai, obediente em sua missão, sabendo do que haveria de lhe custar. E o Espírito do Senhor estava sobre ele. E o mesmo Espírito do Senhor o sustenta e o leva ao deserto para ser tentado. Tentado durante 40 dias e 40 noites, diz a palavra, foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados aqueles dias, ele tinha fome. Depois de 40 dias sem comer, 40 dias ele teve fome, e o diabo então traz a ele uma grande proposta e diz: se tu és mesmo filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu então assim: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, pela primeira vez, foi vencido ali, pela palavra do Senhor. O diabo então, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo, todos os reinos do mundo. Mostrou todos os reinos, todas as riquezas, todos os poderes, e lhe disse o diabo: dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus também disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Pela segunda vez, Jesus vence o maligno. Não satisfeito ainda, Satanás o levou a um alto e sobre o pináculo do templo disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque também está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas suas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé
em pedra alguma. Pelo que Jesus, respondendo-lhe, disse: dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. E assim, mais uma vez, Jesus vence a Satanás, mesmo sendo tentado, mesmo passando pelo momento da maior de suas necessidades, que era o pão, que era o alimento. Jesus venceu o inimigo pela palavra. E também, não só venceu, como Jesus também desenvolveu o seu ministério. Pela virtude do Espírito, voltou Jesus para Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ele ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E ele, quando dado o livro do profeta Isaías, quando ele abriu, ele leu o que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E Jesus sabia que este era o seu ministério. Jesus veio para cumprir o seu ministério. Ele é vida
Cristo, com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer, é verdade e salvação. Esse nome é eficaz, nome igual jamais foi visto. Esse nome traz a paz. Aleluia. Esse nome é poder, é autoridade. Ele ensinava como quem tem poder. Ele ensinava diferente dos fariseus que tinham conhecimento. Ele ensinava de uma forma especial. Esse nome que está acima de todo nome, que quando toca na vida das pessoas, produz transformação. É esse Cristo. É o Cristo dos milagres. Muitos sinais e maravilhas esse Cristo operou. E tem operado nos nossos dias também. Certa vez, estava ele numa sinagoga, onde um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, exclamou em alta voz e disse: "Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus." O próprio demônio estava reconhecendo a autoridade de Cristo, dizendo: "Você veio nos destruir antes do tempo? Eu sei quem você é." O próprio demônio reconhecendo o poder e a autoridade do Cristo. E Jesus, o repreendendo, naquele momento disse: "Cala-te, sai dele." E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem fazer-lhe nenhum mal, porque o nome de Jesus estava ali, e em nome do Senhor, até os demônios precisam se curvar. Os milagres. E aqueles que estavam ali à sua volta, todos espantados, diziam: "Que palavra é essa, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? Que palavra é essa? Quem é este homem que nós estamos conhecendo, que até os demônios imundos ele manda e eles têm que obedecer?" Esse é o Jesus que está presente em nosso meio nos dias de hoje também, e todo aquele que crê nele tem esse poder e autoridade, em nome de Jesus. Que poder é este? E sua fama se divulgava por vários lugares ao redor daquela região, e Jesus ia sendo conhecido. E houve um momento em que Jesus vai até alguns pescadores que tinham trabalhado a noite inteira e nada haviam pegado. Depois de trabalhar uma noite inteira, de vez em quando eu fico vendo os pescadores à beira do mar. O horário para eles saírem talvez seria meia-noite, 1h, e eles vão e ficam a madrugada toda
Quando voltam pela manhã, voltam naquele momento de Jesus ali, com um barco totalmente vazio. E cansados, decepcionados, frustrados com aquela pescaria, Jesus então chama um certo Simão e pediu que ele afastasse com ele, com o seu barco a uma certa distância, e Simão o obedeceu. Jesus ensinando a multidão, e quando acabou de ensinar a multidão, Jesus disse: faze-te ao alto mar, vá aqui ao alto mar, lance as vossas redes para pescar. Simão disse: Senhor, já trabalhamos a noite inteira, não apanhamos nada. Senhor, já vasculhamos esse negócio aqui, essa região, não tem peixe, Senhor. Mas, segundo a tua palavra, eu lançarei a rede. E conforme fez Simão, lançando a rede, diz a palavra, colheram uma grande quantidade de peixes, a ponto das suas redes começarem a se romper, porque ali estava o Jesus maravilhoso, querido. E a pesca deveria ser também conhecida como a pesca maravilhosa. E eles se alegraram e chamaram os outros companheiros, e todos encheram o barco. E chegando à praia, Jesus disse: agora vocês serão pescadores de homens. E ele, largando tudo, deixaram tudo para trás. Talvez seria a melhor pesca daquele homem, toda a história da sua vida de pescador. Mas ele deixou tudo para trás para seguir o Mestre Jesus. Jesus operava maravilhas. Certa vez, também, Jesus reunido, e certamente um homem paralítico, e 4 amigos se condoeram daquele homem paralítico, e disseram: vamos levá-lo a Jesus. E levaram aqueles homens, o paralítico, a Jesus. Quando chegaram à porta onde se encontrava Jesus, não tinham como passar, porque havia uma multidão, quem sabe todos esperando também o seu milagre, e não tinham como passar. E aqueles homens, movidos de fé, cheios de esperança, subiram com aquele paralítico pelo telhado, descobriram o telhado e desceram o paralítico aonde Jesus estava. Diz a palavra que, vendo Jesus a fé deles, todos cheios de fé, Jesus disse: homem, olhando para o paralítico, o seu pecado, os seus pecados te são perdoados. E logo os religiosos da época perguntaram, escribas e fariseus disseram: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? E Jesus, conhecendo os seus pensamentos, respondeu-lhes dizendo: qual que é mais fácil dizer, estão perdoados os seus pecados, ou dizer-te, levanta e anda? E olhando para o paralítico, disse: levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa. E naquela mesma hora, o paralítico se levantou, recolheu a sua cama e foi dando glórias a Deus, porque Jesus é um Deus de milagres, de maravilhas. Outro grande milagre, e entre tantos, Jesus, enquanto aqui na terra
operou grandes maravilhas. Mas um outro milagre eu chamo de o milagre de um encontro de duas multidões, né? Talvez você já ouviu uma mensagem assim, onde havia uma viúva de Naim, a cidade chamada Naim. Ela tinha perdido o seu único filho e estava saindo para sepultá-lo. Com ela ia uma grande multidão. E naquele exato momento também estava chegando naquele lugar uma outra grande multidão com Jesus. Poderíamos dizer que a multidão da morte levava o seu morto, e a multidão da vida, que era Jesus, levava vida onde já não havia mais vida. E encontrando-se as duas multidões, Jesus olha para aquele jovem e toca nele e diz: jovem, a ti eu te digo, levanta-te. E naquele exato momento, aquele moço que estava morto, levantou-se, começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe, porque Jesus veio para dar vida, e vida em abundância àquele que crê. O ministério de Jesus foi marcado por sinais e maravilhas. Muitos milagres hão de acontecer, aconteceram e ainda vão acontecer na vida daqueles que creem no nome de Jesus, porque Jesus é Deus de milagre. Muitos vão orar e querem encontrar alguém que garanta o máximo a paz nos corações. Não há o que temer, embora o medo exista em nós, mas a fé nos faz mover montanhas com poder.
nós precisamos crer. Mesmo a sua vida sendo profetizada, mesmo o seu nascimento sendo maravilhoso, mesmo o seu ministério sendo especial, mesmo Jesus operando muitas maravilhas e sinais, enquanto aqui na terra esteve, eles o crucificaram. Foi traído, cuspido, maltratado, cravaram-lhe uma coroa de espinhos na cabeça, e tudo aquilo por mim e por você. Talvez a maior dor de Jesus, ou a sua dor do Calvário, ainda começasse antes do Calvário, quando ainda próximo a ser crucificado no Getsêmani, o lugar da dor, da oração, onde Jesus levou os seus discípulos, ou alguns dos seus discípulos, a orar. Orou com tanta intensidade que o seu suor transformou-se em gota de sangue. E Jesus tinha uma necessidade, e ele dizia: Pai, se o Senhor pode, passa de mim esse momento, passa de mim esse cálice. Mas Jesus, também colocando-se à disposição do Senhor, ele disse: não faça a minha vontade, Pai, mas faça a tua vontade, Pai, porque eu vim para fazer a tua vontade. E ele foi então crucificado, humilhado, sofreu muitas chicotadas, cuspido, escarnecido, zombado pelos soldados. Diz a Bíblia que ele foi como uma ovelha para o matadouro, foi mudo, não abriu a boca, porque ele sabia que era a vontade do Pai. E ele sabia e tinha consciência de que estava dando a sua vida em favor da minha, em favor da sua que está aqui hoje. Ele se entregou por nós, ele se entregou por mim, ele morreu em meu lugar, ele assumiu a dor, a cruz, ele assumiu os meus pecados, ele estava disposto a ir até o fim, por mim e por você. Jesus foi crucificado no meu lugar. A morte que coube a ele estava reservada a mim, para que eu não tivesse mais morte, mas tivesse direito à vida eterna em Cristo Jesus. Ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que era para nós, ele assumiu. Jesus foi crucificado ao lado de dois malfeitores. Antes trocado por um ladrão e malfeitor, Barrabás. Quando ainda perguntado, a multidão dizia: solte-nos Barrabás, crucifica Jesus. Seria o mesmo que dizer: solte a impiedade, solte a maldade, libere as trevas, crucifica esse Jesus, crucifica o bem, crucifica a nossa esperança, tira a única esperança que o mundo tem.
e ele obedeceu até a morte, ao lado de 2 ladrões. Ele diz: Pai, está consumado, cumpri a minha missão, está nas tuas mãos o meu espírito. Por mim e por você, ele foi crucificado. Com malfeitores morreu, por minha culpa Jesus a vida deu. Foi quebrantado, grande dor sofreu. O meu pecado ele recebeu, sem ver bondade, chorou. Foi minha culpa que ele carregou. Foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Com malfeitores morreu,
Foi em meu lugar, foi em seu lugar. Foi em seu lugar que ele morreu. Foi em meu lugar que ele suportou a cruz. Foi por mim, foi por você. Aleluias. Grande Deus, tu és santo. Santo Deus. Aleluias. Aleluias. Glórias sejam dadas ao teu nome, Senhor. Foi por nós. Nós não merecíamos, mas o Senhor se ofereceu por nós. Aleluias. Aleluia. Santo é o teu nome. Depois de morto, ele foi sepultado. E eu fico imaginando a tristeza dos discípulos. O quanto foram abatidos naquele momento, dizendo: acabou. Acabou nossa esperança. Ele morreu. O Mestre fez tantos milagres ao nosso redor. Jamais poderíamos imaginar que ele morreria. E quem sabe alguns dizendo: ele não poderia morrer. Nós precisávamos dele aqui. Mas ele morreu, crucificado, entre dois ladrões, pensando em mim e em você. Ele foi levado à sepultura, e lá ao terceiro dia, algumas mulheres que vinham com ele da Galileia, seguiram também, e viram onde estava o sepulcro. Voltando elas, pegaram os ungüentos e especiarias no sábado, repousaram conforme o mandamento, mas no primeiro dia da semana, ainda muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado para ele. Quando chegaram lá, acharam a pedra removida do sepulcro. Não estava mais fechado o sepulcro. E elas entrando apressadas, olharam onde tinham sepultado, e o corpo de Jesus já não estava ali mais. E de repente, dois varões com vestes resplandecentes, estando elas com muito medo e atemorizadas, dizendo: o que será que aconteceu? O anjo do Senhor então diz a ela: por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele não está mais aqui, ressuscitou. Por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Jesus venceu a morte, venceu o inferno, venceu a cruz. Ele ressuscitou para dar vida e vida em abundância àquele que crê no seu nome. Ele está vivo, está à direita do Pai, intercede por nós. Ele ressuscitou. Aleluia.
Esse é o nosso Natal. Jesus ressuscitou. Ele está vivo à direita do Pai. Ele tem vida para dar àquele que nele crê. Ele tem luz para dar àqueles que vivem em trevas. Ele tem esperança para dar àquele que já não tem mais esperança. Ele está vivo. E está em nosso meio nessa noite, recebendo o nosso louvor e a nossa gratidão. Ele é Senhor das nossas vidas. Ele ressuscitou. Aleluia, querido. Se você vai lá, então em Meca, e vai olhar o túmulo de Maomé, ele está sepultado e os seus restos mortais estão lá. Se você vai à França, no túmulo de Allan Kardec, lá estão os seus restos mortais sepultados ali. Mas se você vai em Jerusalém, você vai ver uma plaquinha no túmulo do Senhor, dizendo: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Essa é a diferença do nosso Deus. Por isso que eu creio, por isso que você crê, porque Ele está vivo, porque Ele está em nosso meio, por isso que nós cremos, por isso que nós somos como loucos para este mundo, como pessoas loucas, porque Jesus está vivo. Porque Ele está vivo, porque Ele ressuscitou, porque Ele venceu a morte, porque Ele tem vida para dar. Ele quer entrar nas casas, dando vida. Ele quer entrar nas famílias, gerando vida. Ele quer entrar na vida das pessoas, quebrando cadeias. Ele quer entrar na vida das pessoas, tirando as algemas do pecado, dando visão àquele que está cego pelo seu pecado. Ele ressuscitou, queridos. Nós cremos nisso. E é uma verdade, Jesus ressuscitou. E está conosco. Ele vive. Ele ressuscitou. Hoje é domingo de manhã. Hoje o sol não quer brilhar. Tudo é solidão. E elas vêm dizer de madrugada ressurgir. Não acredito em ilusões. Sol da justiça se apagou. O mundo inteiro viu os cravos em suas mãos, o seu corpo a sofrer, sua morte lá na cruz. Não consigo entender. E agora este túmulo vazio, e este anjo a questionar, porque procuro entre os mortos quem vive está. E hoje sou livre, pois Ele vive, e Ele vive, e Ele reina em mim.
Hoje sou livre, pois Ele vive. Ele vive, Ele reina em mim. Morte e pecado foi derrotado. Sou livre, verdadeiramente livre, para adorá-lo. E depois de ressurreto, Jesus se revela aos seus discípulos. Indo até os seus discípulos, diz a eles: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus poderia estar dizendo: olha, eu agora tenho todo o poder no céu e na terra, está nas minhas mãos. E ele então diz aos seus discípulos: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele estava dizendo: olha, discípulos, todo o poder no céu e na terra a mim pertencem agora. Então vão, façam discípulos, ensinem-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eu estarei convosco, eu estou convosco todos os dias até o final. Vão. O mesmo que também registrado em Atos 1:8, quando antes ele já havia dito aos discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E em Atos 1:8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus chamou aos seus discípulos e os comissionou a irem, a fazerem a diferença. Seria o mesmo que Jesus dizer: olha, lá fora tem trevas, vocês são a luz e luz do mundo. Vão lá e levem esta luz aos que vivem nas trevas. Diga a eles que havia uma promessa de um nascimento de um menino. Essa promessa se cumpriu em uma jovem que se colocou à disposição do Senhor. Esse menino cresceu em graça e sabedoria. Esse menino assumiu o seu ministério. Esse menino foi crucificado, mesmo depois de operar e realizar tantos sinais e maravilhas, revelando a sua intimidade com o Pai. Esse menino foi crucificado, mas ele, ao terceiro dia, ressuscitou. Digam a eles: aquele menino não está morto, ressuscitou e tem a vida eterna a todo aquele que nele crê. Vão, discípulos, e contem esta verdade a todos eles. Discípulos de Jesus, fiquem de pé nesse momento. Onde estão os discípulos de Jesus aqui nessa noite? Onde estão os discípulos que creem que Jesus ressuscitou? Onde estão os discípulos que são agora enviados, que agora são chamados? Onde estão os discípulos que o Senhor chama pelo nome? Onde estão os discípulos que o Senhor vai passando e vai conhecendo e vai falando: eu te chamei pelo seu nome, eu transformei a sua vida, eu te dei uma missão, você não está aqui em vão, eu tenho te chamado, você é meu discípulo, vá,
falem com eles que há luz, fale com esse mundo que está em trevas, que está na escuridão, fale para eles que há luz, porque vocês são meus discípulos. Vai, proclama vida, proclama, ide, façam discípulos, ide, façam discípulos, ide, façam discípulos. Quantos vocês puderem, quantos vocês alcançarem, o quanto você tiver força, vá, faça discípulo. Eles precisam, eles estão em trevas, vocês têm a luz. Vão, discípulos meus, diz o Senhor, ide e fazei discípulos. Ainda de pé, vamos louvar o Senhor. Pode cantar. Prepara o caminho do meu Salvador.
Glória a Deus. Glória a Deus. Ele vem. Ele vem. E de fazer discípulos, porque Ele vem. Feche seus olhos. E de fazer discípulos, porque Ele vem. Jesus está voltando. Aleluia, Ele vem. Muitos estão dizendo, mas já mais de 2000 anos da sua promessa. O Senhor não retarda a sua promessa. Antes Ele tem sido longânimo, para que todos se acheguem a Ele. Mas Ele vem, Jesus vai voltar. Jesus vai levar a sua igreja. Jesus vai levar a sua noiva. Jesus vai levar os seus discípulos, aqueles que foram, aqueles que falaram, aqueles que testificaram, aqueles que cumpriram a sua ordem. Este é o Natal verdadeiro de Jesus. O que a humanidade está fazendo do Natal de Jesus? Momento de troca somente de presentes, de festas, de bebedeira, de prostituição, de drogas. Jesus vem. Ide e falem para todos que Jesus vem. Você é discípulo. Você acreditou que desde a promessa, o nascimento, o ministério, os milagres, a crucificação, a ressurreição e a ordem de Jesus é para você. Ide, cumpra o seu ministério. O Senhor vem. Ele vem. E o mundo ainda está em trevas. E precisam ver a luz. E Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Vão. Torne-se um luzeiro em meio às trevas. E proclame a vida eterna em Cristo Jesus. Quero que você ore aí onde você está. Quero que você faça uma oração sincera dizendo a Jesus: Jesus, no verdadeiro Natal do Senhor, eu quero me render por completo, sabendo que todos os dias o Senhor tem nascido nos corações daquele que crê. E o Senhor tem dado vida, e vida em abundância. Aquele que crê, aquela família que te recebe, aquela casa que abre as portas. O Senhor tem sido a vida, e vida com abundância nesses lares, Senhor. Então, Senhor, usa-nos como veículo de bênção, para chegarmos a essas famílias, onde elas estiverem, Senhor, independente do sacrifício que tivermos de fazer, Deus, levanta a tua igreja, como uma igreja, ó Deus, preparada, adornada, como uma noiva verdadeira, preparada, Senhor, para realizar a tua obra e para se encontrar com o Senhor, porque o Senhor vem. Abençoa-nos, ó Deus, como igreja. Abençoa-nos, Senhor, como discípulos do Senhor, para cumprirmos a tua vontade, o teu querer. Desperta-nos, Senhor, para que nós não venhamos gastar, celebrar o Natal de uma maneira consumista, de uma maneira distante daquilo que é verdade do Senhor,
distantes de verdadeiros discípulos do Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a agradar ao Senhor, como Jesus disse ali no Getsemane: não a nossa vontade, Senhor, mas a tua vontade prevaleça para todos sempre. Nós oramos, ó Deus, que nessa noite a tua igreja tenha consciência da morte, nascimento, morte e ressurreição de Jesus, e o que isso vale, o que isso é importante nas nossas vidas, como divisor de águas, que as nossas vidas sejam verdadeiramente marcadas pela presença de Jesus, que seja um divisor de águas em nossa vida, o antes e o depois de Jesus, que as famílias aqui, ó Deus, sejam marcadas pela presença de Jesus. Nós oramos, nós engrandecemos o teu nome, adoramos ao Senhor e declaramos que só o Senhor é nosso Deus. Deus, desperta a tua igreja para viver um evangelho genuíno, para viver um Cristo vivo, um Cristo que não está pregado na cruz, antes está à direita do Pai, intercede por nós e tem prazer nas almas que são alcançadas, ó Deus. Sustenta a tua igreja, Deus, livra-nos de pecar, livra-nos, ó Deus, de viver uma vida sem santidade, leva-nos à santificação todos os dias, Deus, para glorificarmos o teu nome. Não, Senhor, não permita que nós venhamos fazer pouco caso da cruz, dos cravos que foram cravados em suas mãos e seus pés, Senhor. Não permita, mas antes leva-nos, ó Deus, ao arrependimento todos os dias, a Deus, ao choro, à santidade, à devoção ao Senhor todos os dias, Senhor, em verdade, em vida e não só em palavras, ó Deus. Nós temos hoje uma igreja, Deus, que fala muito, temos uma igreja que conhece toda a palavra, conhece a Bíblia, mas vive pouco, Deus. Nós queremos, ó Deus, uma igreja que venha viver o Evangelho de Cristo todos os dias. Nós oramos, Pai, tem misericórdia de nós, estamos vivendo os últimos dias, as trevas têm dominado, ó Deus, as trevas têm cegado muitas pessoas que até estão carregando uma Bíblia nas mãos. Tem misericórdia, Deus. Abre os nossos olhos. Ensina-nos a renunciar. Ensina-nos o caminho da cruz. Ensina-nos o caminho da santificação. Ensina-nos, ó Deus, e que o Natal de Jesus seja celebrado todos os dias Ele esteja vivo e presente em nossas vidas, Senhor. Nós oramos com gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por essa noite, Deus, pela tua palavra que é poderosa. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor já tem falado aos nossos corações nessa noite. Leva-nos, ó Deus, em paz. Se há alguém aqui, Deus, que está distante do Senhor, que ainda não renovou, não fez uma aliança com o Senhor, que ainda hoje seja noite de salvação, de alianças, para que o teu nome seja glorificado nessa vida e através dessa vida. Eu oro abençoando essa vida, Senhor, neste momento, em uma aliança com o Senhor. Deus, leva-nos em paz, dá-nos uma semana na tua presença, que nós possamos render e glorificar ao Senhor todos os dias, com a nossa atitude, com a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a vencer o mal. Sustenta-nos na tua presença, é a nossa oração. Igreja amada, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja sobre vós, hoje e todo sempre. Amém e amém.
Senhor te abençoe, te guarde. Ali atrás está o cartão para você evangelizar um parente, uma pessoa próxima, querida. Está ali atrás com o Diego. Então, apanhe ali com ele. Cumprimente um ao outro. Diga: paz, meu irmão. Vá na paz de Cristo. Deus te abençoe. Que o verdadeiro Natal esteja presente em sua vida. Música